Feira realizada na UESB apresenta para a comunidade os benefícios nutricionais da carne suína. Lei que regulamenta o ensino de história afro-brasileira nas escolas foi sancionada há quase 20 anos e, mesmo assim, mais de 70% das instituições de ensino do país não a cumprem. E ainda, você confere as dicas para o seu fim de semana no quadro Sexta de Cinema, que chega mostrando os lançamentos e as premiações do Festival de Cannes. E também nós vamos apresentar a história de um forrozeiro que foi batizado por Luiz Gonzaga como um dos maiores cantores de shot do país. Hoje é sexta-feira, 2 de junho, e as principais notícias do dia você confere junto comigo a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição, que está começando. (18h34, 35 agora. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que está começando agora com as principais informações do sudoeste do estado. E a gente abre a edição de hoje, falando sobre os benefícios do consumo de carne suína. Uma feira realizada na UESB, campus de Vitória da Conquista, apresentou à comunidade as propriedades nutricionais desta proteína, que é uma das mais consumidas no mundo. A primeira feira sobre os benefícios da carne suína foi realizada pelo curso de agronomia da UESB como parte da Semana Nacional da Carne. O público recebeu orientações sobre os vários aspectos da suinocultura, desde a criação ao consumo da proteína. A ideia da feira é desmistificar esses conceitos, mostrar para a população que aquela ideia que a carne suína é uma carne gordurosa, isso não tem mais, que o suíno ele transmite doença, isso também não tem mais, porque todo o sistema de criação já foi alterado. Então hoje é uma carne saudável, é uma carne que, se tiver o Serviço de Inspeção Federal, Municipal ou Estadual, é uma carne de boa procedência que pode ser consumida. Os estudantes fizeram explicações sobre o melhoramento genético e detalhes sobre a composição da carne. Nesse sistema intensivo, há um controle rígido de vacinação, de alimentação, onde essa alimentação ela vai atender todas as exigências nutricionais que esse suíno ele exige. Então há um balanceamento para que ele também não venha a ser um animal muito, vamos dizer, muito gordo, né? Mas ele venha a ter maiores teores de carne do que de gordura. E sobre essa questão da redução dos teores de gordura, houve uma redução de 35%, né, durante todos esses anos dos seus teores de gordura do porco tipo banha para o suíno tipo carne. Também foram explicadas técnicas de manejo da criação do animal, que faz da carne suína um dos mais seguros alimentos. A gente quer mostrar como a suinocultura é hoje. Eles são criados confinados, com nutrição balanceada, com alimentação perfeita. Então, a biosseguridade na suinocultura hoje é muito importante. É uma das maiores exportações do Brasil. Então, você pode ter certeza que tudo é feito para estar dentro do controle. A feira também apresentou o teor nutricional da proteína, que tem características superiores à carne bovina e da de frango. A carne suína ela tem vários aspectos, várias características nutricionais que sobressaem a outros tipos de cortes, como o da corte bovino e da avicultura. A carne suína, por exemplo, o lombo, no caso como a gente está demonstrando, o lombo ele vai ter um valor maior de proteína, calorias vai ser muito mais reduzido, o colesterol também vai ser muito mais baixo, o potássio e o sódio são dois elementos aí ligados à hipertensão, né? Então o potássio ele faz a regulação da pressão arterial e o sódio ele acaba aumentando a pressão arterial. Só que no caso da carne suína, o sódio ele é muito mais baixo do que outros cortes, como o contrafilé e a sobrecoxa dos frangos. Então a gente consegue evidenciar aqui nesse gráfico da composição nutricional que esse alimento derivado da carne suína, ela traz muito mais benefício para a saúde humana do que os mais derivados. A feira trouxe detalhes sobre os vários cortes da carne suína e as características de cada parte do animal e como ela pode ser consumida. A carne suína hoje é uma carne nobre, que é uma das mais saudáveis do mercado hoje, e com isso a gente tem cortes tanto como a paleta de suíno, que é um corte macio, saboroso e com pouco teor de gordura. Também temos a parte do lombo suíno, que são diversificados em vários cortes, o mais consumido sendo o carré, que são cortes leves,
que se adequam a dietas, que traz aquele sabor e tira o medo da pessoa de estar podendo não consumir uma carne achando que ela tem um alto teor de gordura. E não, ela é saudável e tem um alto teor de proteína. E além disso, também temos hoje a capacidade a partir do pernil, que são os cortes mais nobres, que é a picanha, a maminha, que são cortes muito bons, que traz todo um agregado para os pratos, para os sabores, para fazer pratos novos. A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo. No Brasil, ela é a terceira, atrás da carne bovina e da de frango. De acordo com o IBGE, em 2022, cada brasileiro consumiu mais de 18 quilos da proteína. E nos últimos anos, esse número só aumenta. Ela é uma carne mais leve, é uma carne que tem um teor de nutrientes melhor e também é mais barata do que a carne bovina. Então a intenção é justamente essa, não ter que tirar também o fator da carne bovina na alimentação, mas demonstrar que existem outras formas de proteína também, que a carne suína pode ser inserida no cotidiano brasileiro. Eu até brinco, não pode falar mais porco, porque porco lembra daquele animal criado no chiqueiro, recebendo lavagem. O nosso animal hoje, a carne que a gente chega até o supermercado é uma carne de boa procedência. Os animais não têm acesso à lavagem, a alimento de qualidade. O sistema de criação é todo controlado para evitar doenças. Então, tirar essa ideia de carne de porco e sim a carne suína. É isso. Chegou a hora de conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Gente, vamos conferir comigo aqui agora como é que fica o tempo e a temperatura para o seu fim de semana aqui em Vitória da Conquista e mais outras 3 cidades da região. Hoje à noite o tempo deve permanecer aberto, mas com temperaturas baixas, tá? Mínima de 15 e máxima de 23 graus com 7% de probabilidade de chuva. E durante a madrugada a temperatura pode cair mais, mas não aqui. É a sensação térmica que pode chegar aos 12 graus, então é bom preparar os cobertores, tá? Já amanhã no sábado, mínima de 15 e máxima de 22 graus com apenas 2% de probabilidade de chuva e o aumento da nebulosidade no final da tarde. E no domingo, mínima de 13, máxima de 23 graus, com 6% de probabilidade de chuva. No domingo o tempo deve ficar aberto, a mínima de 13, mas a sensação térmica pode chegar aos 11 graus, no mês de junho, né, gente? Em Vitória da Conquista, esse mês, o tempo deve fechar um pouco mais e esfriar bastante. Então, vamos preparando aí as blusas de frio, os moletons, porque a semana que vem a gente vai ter queda de temperatura já começando a partir do domingo, tá bom? Cidades da região agora na tela para você conferir junto comigo. A primeira cidade é o município de Jequié. Por lá, mínima de 18, máxima de 26 graus, com probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, 7% de probabilidade aí. Em Tapetinga, mínima de 17, máxima de 27 graus, com 8% de probabilidade de chuva e aumento de nebulosidade no começo da tarde. Já em Itambé, aqui pertinho, mínima de 16, máxima de 25 graus, com 5% de probabilidade de chuva e o tempo fechado em boa parte do dia. A gente percebe queda de temperatura, né, em Jequié, em Tapetinga e também em Itambé. São os sinais do inverno que estão chegando aí no próximo dia 22 de junho. Então a gente vai fazendo a previsão do tempo e acompanhando aí como vai ficar a situação nos próximos dias. Vamos falar de educação agora, gente. A lei número 10.639 do ano de 2003 estabelece que a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Mesmo 20 anos depois de ter sido sancionada, ela ainda não é cumprida por mais de 70% das instituições de ensino em todo o país. Confira mais na matéria colaborativa da TVE Bahia. Um estudo feito pelo Instituto Alana e pelo GELE10, Instituto da Mulher Negra, em 2022, confirma esse prognóstico. Das mais de 1.800 secretarias municipais de educação que participaram do levantamento em várias cidades do país, o que corresponde a 21% das redes de ensino dos municípios, 71% não cumprem a lei. As escolas de educação básica, independente de escolas municipais, estaduais e privadas, particulares também, elas são obrigadas a ter no seu currículo, no currículo da escola, a história da África, a história do continente africano, a história do afrodescendente, trazendo todos esses elementos que traz um currículo e uma escolarização livre de preconceito racial. Das secretarias consultadas, apenas 29% desenvolvem ações consistentes de acordo com o que determina a legislação.
53% fazem atividades esporádicas. Já 18% não desenvolvem nenhum tipo de ação. Este professor de História do Colégio Estadual Mestre Moa do Catendê acredita que, além do preconceito, a falta de estruturas também são barreiras impostas para que a lei seja aplicada de fato em todas as unidades de ensino do país. A própria dificuldade da própria formação do professor, do profissional de educação, ele ter conhecimento de uma maneira bem ampla da cultura africana e indígena também. Ainda falta muito material didático, a nossa matriz escolar e didática ainda é eurocêntrica. Há 25 anos, ele trabalha no colégio e diz que o ensino da história e da cultura afro-brasileira é bem aceito entre os cerca de 400 alunos da unidade. Esses alunos já respiravam a cultura afro-brasileira no seu dia a dia, no seu nascer. Então a escola só fez reforçar isso, com as nossas atividades. Que ensina a gente várias coisas sobre matrizes africanas, sobre tudo, da onde a gente veio. Nossos povos. Infelizmente ainda tem casos de racismo ainda, então o professor traz a realidade sobre essa história. Eu acho muito importante para nós aprendermos e sabermos a importância da história e da cultura afro, nessa sala até mesmo para combater o racismo. Para essa cientista, por séculos a história da humanidade foi contada de uma só perspectiva e por isso sentiu a necessidade de criar a Escola Maria Filipa, a primeira de ensino infantil afro-brasileiro do país, para reescrever um livro com todas as páginas e capítulos. Toda uma cultura branca é geralmente fortalecida, disseminada nas escolas como uma única possibilidade de existir. E isso me preocupava na formação de minha filha, pois eu não gostaria que ela se formasse subjetivamente a partir de uma lógica de um espelho quebrado. Aqui na Bahia, a Secretaria Estadual de Educação implementou ações voltadas para o cumprimento das diretrizes da Lei Nacional. Nós temos diversos projetos, seja na área das artes, da cultura, da religiosidade, que acontecem nas escolas. As escolas desenvolvem diversos projetos. Nós temos o Novembro Negro, que as escolas têm todo um conteúdo voltado para a questão de políticas afirmativas, de enfrentamento ao preconceito racial. Então, nós temos já uma rede que, desde 2003, é muito atenta à questão, porque faz parte da nossa história, das nossas raízes. É sempre importante, realizar esse trabalho e também ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas públicas e cumprir a lei, gente, que está estabelecida desde o ano de 2003. E a gente segue falando de educação, viu? Atenção, estudantes, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam na próxima segunda-feira, dia 5. Os interessados em participar das provas, que serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante no endereço que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023, gente, foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha também os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situação em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do INEP traz também critérios para a correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site. Então, se você quiser realizar sua inscrição, acesse esse site, está aqui embaixo, enem.inep.gov.br/participante a partir de segunda-feira. As informações são da Agência Brasil. Vamos fazer um intervalo, gente? No próximo bloco, você confere as dicas do quadro Sexta de Cinema e ainda a história de um forrozeiro que tem muito a contar pra gente. Mais detalhes no próximo bloco, o intervalo é bem rapidinho. 18h48, a gente volta já. Ei, você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e
que resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Matérias que fogem um pouco das tragédias do dia a dia, né? Curiosidades, informações, eu acho que são bem interessantes. Informações de conteúdo que tem assim, muita valia, por exemplo, economia, ver como é que está o país, como é que está o preço de combustível, o preço de alimentos. A partir do dia 5 de junho você confere um novo ESB Notícias cada vez mais perto de você. É mais informação, formação e conhecimento. Aguarde! Às 18h49, estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje é sexta-feira e, como de costume, né, gente, nós trazemos dicas de filmes e séries para você se divertir no seu fim de semana. É o quadro Sexta de Cinema com Luiz Salviato. Olá, a gente começa o Sexta de Cinema falando sobre a premiação do Festival de Cannes, um dos mais prestigiados eventos de cinema do mundo. O prêmio do júri, que equivale ao terceiro lugar na mostra competitiva, foi para o filme Fallen Leaves, do diretor finlandês Aki Kaurismäki. Já o Grand Prix, que seria a medalha de prata, foi para The Zone of Interest, do britânico Jonathan Glazer. Mas o grande momento da competição foi mesmo a Palma de Ouro, que este ano foi entregue pela atriz Jane Fonda. Quem levou foi o filme Anatomia de uma Queda, da diretora francesa Justine Triet. Em 76 anos de festival, ela foi a terceira mulher a levar o prêmio máximo em Cannes. E teve filme brasileiro premiado lá na França. Olha só. A Flor do Buriti, dirigido pela dupla René Nader Messora e João Salavisa, foi exibido na mostra Um Certo Olhar, que é a principal competição paralela em Cannes. O filme ganhou o prêmio de melhor elenco, formado quase exclusivamente por atores e atrizes indígenas da aldeia Pedra Branca, no Tocantins. E quem passou pelo tapete vermelho do festival foi o diretor norte-americano Quentin Tarantino. Ele foi convidado para dar uma masterclass na quinzena dos diretores e acabou falando um pouquinho sobre o seu próximo projeto. The Movie Critic é o 10º filme da carreira de Tarantino e, segundo ele mesmo, será a sua última produção dirigida para o cinema. O que a gente sabe até agora é que a trama vai se passar em Los Angeles, na década de 1970. E nada mais do que isso. Para você ver o hype que existe por trás do nome Tarantino, hein? O filme não tem um elenco definido, não tem sequer uma data de estreia, mesmo assim já aparece entre os filmes mais aguardados dos próximos anos. Dizem que estreia até 2025 e que deve fazer sua pré-estreia mundial justamente no Festival de Cannes, em grande estilo. Nos cinemas de Vitória da Conquista, a grande estreia da semana é a animação Homem-Aranha através do Aranhaverso. É a continuação do filme Homem-Aranha no Aranhaverso, de 2018. Dessa vez, o protagonista, Miles Morales, vai encontrar centenas de versões do super-herói e enfrentar uma ameaça que pode destruir a existência dos universos paralelos que a gente conheceu no primeiro filme. Diversão para toda a família, em cartaz no Boulevard Shopping e no Conquista Sul. Já os fãs de terror podem conferir a estreia de Boogeyman, Seu Medo é Real, uma reimaginação do clássico mito do bicho-papão. O longa-metragem é baseado num conto de Stephen King, e o escritor gostou do resultado, viu? Encheu o diretor Rob Savage de elogios. Lembrando que a bênção do Stephen King não quer dizer necessariamente que o filme seja bom. É bem conhecido uma treta antiga que ele teve com o diretor britânico Stanley Kubrick, que levou aos cinemas o seu terceiro livro, O Iluminado, no ano de 1980. Stephen King odiou o resultado final. Já o filme se tornou um clássico do cinema moderno. Bom, eu estou muito curioso para assistir esse Boogeyman. O filme já está em cartaz no cinema do Boulevard Shopping. Quer mais uma dica de filme? Nas próximas semanas, em comemoração ao mês do orgulho LGBT, nós vamos trazer convidados especiais aqui no Sexta de Cinema para dar dicas de filmes e séries. Começando a partir de hoje com o jornalista Luiz Machado, do podcast Esqueletos no Armário. Fala aí, Luiz!
Oi pessoal, meu nome é Luiz Machado, eu sou jornalista e criador do site podcast Esqueletos do Armário, e a minha recomendação para esse início de mês do orgulho é o filme As Boas Maneiras, que é dirigido pelo Marco Dutra e a Juliana Rojas. O filme conta a história da Clara, que é essa mulher de periferia, essa enfermeira que vai trabalhar na casa de uma ricaça em São Paulo, que tá grávida e precisa de ajuda, e as duas vão tendo um relacionamento, elas vão construindo um relacionamento. Só que o negócio é que essa Ana, essa mulher rica, que é interpretada pela Marjorie Este Ano, ela tá grávida de um lobisomem. E o filme vai desenvolver a relação dessas duas mulheres em meio a essa situação fantástica, extraordinária. E o filme é uma reimaginação do conto de fadas do lobisomem brasileiro moderno, e é muito bom, então assistam As Boas Maneiras. Está disponível na Netflix, está disponível em vários lugares de streaming para você assistir, e é um filme muito bonito que vale muito a pena para começar esse mês do orgulho, com uma recomendação muito bacana. Valeu, Luiz! E olha, você pode ouvir o Esqueletos no Armário no seu tocador de podcast preferido. Eu recomendo, sou muito fã desses caras. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Sexta de Cinema. Até lá! Então anote as dicas aí, que a partir desse fim de semana você tem muita coisa para poder conferir. Obrigado, Luiz. E gente, vamos dar um pouquinho de assunto. O São João está chegando e nesse mês de junho nós vamos conhecer alguns dos principais artistas que embalam as festas juninas aqui em Vitória da Conquista e em toda a região. A gente começa hoje pelo forrozeiro Edson Dias. Ele foi parceiro de Dominguinhos e, segundo o próprio Luiz Gonzaga, é um dos maiores cantores de shot do Brasil. Confira mais na reportagem de Luiz Salviato. Forró era canção de ninar. A música que tocava quando Edson era menino muito pequeno, lá para os lados de Lagoa Redonda, distrito de Entre Rios, no norte da Bahia, já na divisa com Sergipe. E o forró por lá, naquela época, quase sempre vinha embalado na voz afinada do seu Lindu, o lendário sanfoneiro da primeira formação do trio nordestino. Quando o Lindu chegou com o primeiro disco dele, gravou, a maior felicidade quando ele faz a primeira gravação, ele levou lá para a gente ouvir os familiares, né? O pai dele tinha padaria, chamava Seu Alexandre, né? E juntou aquela meninada que a gente costumava brincar ali e tal. Ele já adolescente e a gente é criança, mas ali junto, né? O senhor lembra de uma música daquela época do seu Lindu? Lembro, se lembra. Pode cantar pra gente? Canta, eu vou cantar. Tava eu e ela só, no jardim do amor, eu beijando ela, quando o pai dela chegou. Tava eu e ela só no jardim do amor, eu beijando ela, quando o pai dela chegou. O senhor era criancinha quando ouviu essa música? Quando ouvi. Aí... Traz até hoje na memória? Não, tenho tudo dele lá mesmo. Mandar eu cantar de trio na Araxé, eu canto. O ídolo foi a inspiração. E não demorou muito para o menino Edson aprender sozinho a compor e a cantar. Mas o tempo foi passando e ele seguiu outras trilhas. Trabalhou como policial militar, foi jogador de futebol, jogou até no Conquista. Olha aí. Mal sabia naquela época que todos os caminhos que trilhasse o levariam a um só destino. O forró que ele passou a vida inteira ouvindo e admirando era a sua sina. Aprendi a compor e cantar. E aí, de repente, meus pais mudamos para Salvador, e aí minha cabeça estava ser jogador de futebol. Aí eu fui jogar no Botafogo de Salvador, treinava dentro da Vila Militar. Por ironia do destino, eu fui dispensado, né, do Botafogo, e aí eu ia jogar no Penedense, em Alagoas, mas meu pai não conhecia, meu pai era motorista, conhecia todo esse Brasil, não aceitou que eu fosse para lá, né? Eu obedeci, fui falar para um empresário lá na Vila Militar, que eu não ia mais, encontrei com o preparador físico do Botafogo, que era um capitão, me incentivou para entrar na PM. Eu dei meu nome, entrei na PM, fui convidado para vir para aqui, para a Conquista. Minha mãe ficou chorando muito, eu falei, não, vou passar 6 meses e voltar. Mas bebi água do poço escuro, não voltei mais. Daí para frente foram muitos sucessos e encontros que mudariam a vida do forrozeiro para sempre. Em que sonho distante aquele menino lá de Entre Rios imaginaria estar assim, lado a lado com o rei? O Gonzaga esse foi o último show de Gonzaga em praça pública, né?
porque ele já estava com problema de câncer, né? Ele tinha câncer nos ossos. Aí essa foto que vocês vão apresentar aí, ele já estava na cadeira de roda. Edson Dias, vou lhe batizar aqui agora. Você é o maior choteiro do Brasil. Eu digo, mestre, para mim é um prazer ser afilhado do rei. E se o rei Gonzagão cantava sua fé no Padre Cícero, o baiano aqui cantou sua devoção à Irmã Dulce. Quem é esta mulher do coração de ouro? Ela chama a Irmã Dulce, é nosso tesouro. Outro encontro rendeu mais que uma canção ou uma assinatura em capa de disco. A amizade com Dominguinhos virou parceria. Aprendi a compor, aí eu fiz convite a Dominguinhos, porque ele demorou de vir. Edson, no caso ele cantando, né? Edson Dias, faz tanto tempo que eu não vou lá na Bahia. Faz tanto tempo que eu não vou lá na Bahia. Aí o arranjo foi meu, mandei a sanfonia fazer um birimbau. Tchan, 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 tchan. Aí vem, Dominguinho, a Bahia tá mudada. Vem pra cá devagarinho, pra cá devagarinho. Chegando aqui, meu povo vai gostar. Eu apresentei a música pra ele, que era pra ele gravar, me dar uma força de gravar comigo. E eu falei com ele que era pra pôr da autoria minha e dele. Ele fez, não, a música é sua, tem que ser no seu nome. Você não imagina a minha felicidade, pô. Porque eu tava gravando em São Paulo, quando eu fiz o playback e tal, e Dominguinho tava gravando no Rio. Quando eu liguei pra ele, que ele me autorizou, quando eu liguei pra ele, ele fez, tô aqui no Rio de Janeiro. Dominguinho, porque tá pronto o playback aqui e tal. Ele parou a gravação dele no Rio, foi pra São Paulo pra pôr voz no meu disco. E aí foi sucesso nacional, porque naturalmente os disc jockey pensou que tava no dia do Dominguinho, que nada, era no meu. Aí estourou no Brasil. Já são 40 anos de carreira, 7 discos. Deu pra perceber que esse chapéu aqui acabou se tornando uma marca registrada do Edson, né? Tava em todos os discos, capa de disco. Qual é a história desse chapéu aqui, seu Edson? Esse chapéu foi um presente de Dona Geni, a mãe de Celso e Genivaldo. Foi o primeiro chapéu que eu usei no meu primeiro disco, né? Tem 40 anos, a idade da carreira do senhor. 1983. Vamos colocar aí pra ver se ainda serve? Vamos ver se ainda serve. Ainda serve, sim. A marca do Edson Dias. Pode ser, a não tinha? Eu também tenho. São muitas histórias vividas nessa estrada de 73 anos. Mas o forrozeiro não olha pra trás com saudades. Ele prefere seguir em frente. Como sempre, acompanhado pelo som de um bom shot. Arrasou, gente. 19 horas 2 minutos, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever nosso telejornal, você já sabe. Acesse nosso canal no YouTube, está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, escaneie esse QR Code que você revê estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? E a partir de segunda, você tem encontro marcado comigo e Mário Ribeiro num novo Wesley Notícias totalmente repaginado. A nossa marquinha surgindo aqui, ó. Nossa marquinha antiga acaba de deixar de existir hoje. A partir de segunda, essa é a nossa nova marca, nossa nova identidade visual. É a partir de segunda, aqui no seu canal 4.1, e você não pode perder mais informação, mais notícias, muito mais quadros, para que você esteja mais próximo da gente. Também vamos contar com a sua participação, mas essa novidade eu só posso contar a partir de segunda, tá bom? Outras notícias locais, segunda-feira ao meio-dia com Mário Ribeiro no novo Wesley Notícias, primeira edição. Eu te espero aqui também na segunda às 18h30, com uma roupagem completamente nova, tá bom? Vamos juntos fazer essa estreia linda. Bom dia, noite a todos, bom fim de semana e até segunda.